Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Dicas do Tomás mais uma vez. Eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo também com aquela pessoa que é um empresário, ou é um advogado, ou uma pessoa física que quer entender um pouquinho mais de direito e dos meandros que são essas questões jurídicas do dia a dia. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel do preposto, tanto em audiência como antes dela, tá? Você que tem uma empresa, tem uma microempresa, ou é um gerente de RH, é um gestor, que recebeu aquele papelzinho reciclado da Justiça do Trabalho e não sabe o que fazer. Bom, primeira coisa, o ideal é você ter um advogado na empresa, né? Você tem que ter um advogado contratado na empresa, ou contrate um advogado, peça para ele a petição inicial, manda para ele o número do processo, fala assim: doutor, eu preciso da petição inicial para dar uma lida, tá? E aí você lê e você vai apontar, principalmente a parte dos fatos, apontar pro advogado o que dali é verdade, o que dali é mentira, tá? Porque aí ele consegue trabalhar em cima disso, tá? Até mesmo para gerir os riscos dessa ação trabalhista, tá bom? E aponta para ele quais fatos você entende mais relevantes, tá? Bom, ele vai elaborar a contestação e você pede para dar uma lida também, principalmente em relação aos fatos, tá? Se não der tempo de ler antes, bem antes, né, para até sugerir algumas mudanças em relação aos fatos, em relação à estratégia de processo, leia antes da audiência, tá? Leia antes da audiência, momentos antes da audiência, é bom estar com tudo fresco na cabeça, e aí você alinha também o discurso, o que você vai falar em audiência, tá? Uma coisa que a gente sempre pede para o gestor também, para o gerente de RH, para a pessoa da empresa, é que ela procure as melhores testemunhas. Às vezes a gente tem mais de uma testemunha, muitas pessoas trabalharam com aquelas pessoas, com o reclamante, então você tem que procurar os melhores. Quem são os melhores? Os melhores são, os que sabem do fato, 2, os que trabalharam diretamente com o reclamante. Não necessariamente nessa ordem, tá? Às vezes a pessoa trabalhou direto e ele nem sabe muito do que aconteceu, mas ele sabe sim porque ele estava lá, ele viu, e dentro dos fatos ele viu. Bom, se essa pessoa tiver um pouco de dificuldade, tiver um pouco de medo de ser testemunha, pede para ela conversar com o advogado que ele vai tranquilizá-la, tá? Quando você chegar no fórum e encontrar com o advogado, dá uma olhada quem são as testemunhas da parte contrária, tá? E aí você vai informar também ao advogado quem são e por que estão ali, tá? E aí o advogado vocês vão conversar para traçar uma melhor estratégia para como se comportar em relação a essas testemunhas, tá bom? Bom, muito bem. E aí chamaram o seu nome e você entrou na sala de audiência. Bom, o advogado do reclamante pode querer te escutar ou não, tá? É uma prerrogativa do advogado do reclamante querer escutar o preposto ou não. E aí, se ele quiser escutar o preposto, você será perguntado somente pelo advogado do reclamante. Então tome cuidado, porque o advogado do reclamante pode querer, de alguma forma, te pegar em alguma resposta, tá? E aonde que ele vai querer te pegar? Perguntando coisas que você não sabe, tá? Se você leu bem a petição inicial e você leu a contestação, raramente isso vai acontecer, tá? Mas é muito importante você é muito importante você nunca dizer que não sabe, tá? Nunca responda uma pergunta do juiz, você preposto, nunca responda não sei. Por quê? Porque se você responder não sei, é considerado para a justiça uma confissão, e nesse sentido, tudo que está escrito na petição inicial é considerado verdade, tá? Então cuidado, tá? Já aconteceu comigo numa ação trabalhista, do advogado do reclamante dizer assim para o meu preposto:
Não precisa se alongar na resposta, não. Responde só sim ou não. Eu não quero saber muito, eu só quero saber sim ou não. Responde. Cuidado, tá? No momento em que isso acontece, claramente o advogado do reclamante está querendo te induzir a resposta, tá? E muitas vezes uma resposta sim ou não responde, ou responde de forma equivocada. Depois aquilo ali vai ser reduzido num papel e vai constar a resposta, a pergunta e a resposta. E isso pode ocasionar um problema para o seu advogado lá na frente. Então, quando isso acontecer, fala assim, olha, eu acho que eu posso responder do jeito que eu achar melhor, então eu vou responder me alongando aqui um pouquinho, eu vou responder do jeito que eu vou achar melhor, tá? Então, aí você responde livremente, tá? O advogado, ele pergunta, quem decide como responder é o depoente, tá? No caso, você, como testemunha, como preposto, vai responder da forma como você achar melhor, tá? Só um parênteses aqui, pedindo mais uma vez para você que não se inscreveu ainda no canal, se inscrever e deixar o seu like ou dislike se você está gostando ou não desse vídeo. E lembrando também que a gente vai ter outros vídeos falando das testemunhas um pouquinho mais para frente, tá? Bom, também não se intimide com o advogado do reclamante, mas também não se intimide com o juiz, tá? O juiz muitas vezes eles são treinados para deixar a pessoa desconfortável, são treinados para deixar o depoente desconfortável, porque eles entendem que uma vez a pessoa desconfortável na situação, ela fica desconfortável para mentir. Tá? Eles acham que uma pessoa mais confortável, uma pessoa mais relaxada, ela se sente mais confortável, se sente mais apta a mentir. Tá? Não é necessariamente uma verdade, né? A gente sabe que tem muitos canais aqui na internet, aqui no YouTube, que explicam essas questões de mentira. Então, não quer dizer que você, estando relaxado ou não, você vai mentir, mas não se intimide, tá? Isso acontece muito com o preposto, porque o preposto, ele não faz o tal, se você assistiu o filme americano sabe o que eu estou querendo dizer, o tal juramento da verdade, que você coloca a mão na Bíblia. No Brasil você não tem isso, né? Mas você se compromete a dizer a verdade com o juiz e com a justiça, e se você mentir, ou a testemunha mentir, pode ser presa por falso testemunho. No caso do preposto, isso não se aplica, tá? O preposto, ele não tem compromisso com a verdade, tá bom? Durante a audiência, durante o depoimento das outras testemunhas, tanto nossas, tanto da empresa, quanto testemunhas do reclamante, você vai olhar para o seu advogado e ele vai estar extremamente concentrado, porque é um momento de extrema tensão e muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Às vezes uma resposta sim ou não pode definir o destino do processo. Então, se você se comunicar com ele em audiência, faça por pequenas notas em papel, tá? Anote, olha, isso é mentira, ou pergunte tal coisa e tal. E já combine com o seu advogado antes, assim, antes de você terminar as perguntas, pergunta para mim se eu tenho alguma outra pergunta, porque às vezes você, preposto, às vezes você, gestor da empresa, tem um insight no meio da audiência, tem alguma ideia de pergunta que pode desbalancear a questão na hora e pode ser relevante. Tá bom? Depois da audiência, tá? Depois da audiência, é importante conversar com o advogado para pegar as impressões dele sobre a audiência e também se preparar para eventuais novos processos. Entender o que pode ser melhorado, entender o que pode ser alterado e também, dentro da gestão empresarial, o que aquilo ali pode melhorar para vocês, tá bom? O vídeo de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez e um forte abraço.